Estamos de volta, meu Brasil, com mais um Debaixo da Moita, o seu podcast. Eu sou Edson Moita, o Moitinha, e estou aqui para bater um papo com você. Claro, você pode aí deixar a sua mensagem, até fazer a sua pergunta. Se não der para a gente responder aqui, o nosso convidado vai lhe responder, ou eu mesmo, lá nos comentários, tá bom? Se você gostar do nosso podcast, pode já ir dando like aí, do nosso bate-papo aqui no podcast, já pode ir dando like. E ainda se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E vamos fazer o seguinte, vou te apresentar aqui o nosso convidado, é o Joaci Lima, é o barbeiro. Olha, rapaz, tem um histórico maravilhoso. Seja bem-vindo, tudo bem com você, meu querido? E aí, Moitinha, como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui no podcast Debaixo da Moita, né? É uma honra estar aqui dividindo algumas experiências e contando algumas histórias do decorrer da nossa vida, né? Olha aí, que bom. A gente fica muito feliz. Com certeza, toda a minha produção, quando afirmou que a sua vinda, eu também fiquei feliz, que já lhe conheço de longas datas, né? Inclusive, até relembramos que você era meu ouvinte de rádio. Além de meu amigo, né? Era meu ouvinte de rádio já de muitos anos, né? Muitos anos, isso mesmo. Então, bacana, muito bom. Lembro do seu programa. Como era o nome? Era o Forrozão Debaixo da Moita, né? Forrozão Debaixo da Moita. Foi por isso, foi o Forrozão Debaixo da Moita que deu nome ao Debaixo da Moita podcast, sabia? Massa, bem bacana. É algo que você trouxe e inovou, né? Você inovou, saiu da rádio e trouxe pro podcast, né? É algo que eu lembro ali no meu tempo de infância, onde que tava a família toda reunida. A parte eu tava descobrindo aí a minha idade, no teu tempo de infância, cara. E, cara, mas não, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Mas tu era novo também, cara. Igual era isso, você era um garotão. E a gente lembra que ali a gente parava ali naqueles períodos ali do horário, né? Se eu não estiver enganado, qual era o horário do seu programa? Era das 17 até as 19 horas. Era isso mesmo, aquele horáriozinho da penumbra, né? Do escurecer. E a gente ali todos reunidos, tempo bom, né? Aquele, né? Que ficou guardado, né? Grandes memórias. Naquele tempo, com a família. Naquele tempo o rádio era... Como não tinha rede social, não tinha muitos atrativos assim, então o rádio era muito mágico, todo mundo ouvia, cada um fazia um desenho do radialista a partir do que achava da voz dele, né, do programa. Tinha umas pessoas que achavam a voz bonita e desenhavam bonito. Quando chegava perto da gente, Joaci, cara, era uma decepção tão grande, a gente via no olhar, cara. Às vezes a pessoa vinha tão empolgada para conhecer a gente, quando... Aí é isso, cara. Todos os radialistas que estiverem aí assistindo vão lembrar de detalhes assim, vão saber que era mais ou menos assim, não era? Deixa o teu comentário aí. Se não for, pode dizer que eu estou errado. Se você lembrar de alguma coisa, pode até fazer o teu comentário aí, relembrando algum detalhe. Joaci, cara, você é natural de Frecheirinha mesmo? Sou natural de Frecheirinhas, né? Nasci no interior chamado Caiçara. Caiçara fica ali próximo a Penanduba. Caiçara de Frecheirinha, né? Lá, na verdade, é Caiçara de Coreaú. É porque tem tanto Caiçara, cara, né? É isso. Tem a Caiçara aqui próximo ao Pau Branco, tem a Caiçara da BR, né? E tem a Caiçara que é do outro lado do rio, lá próximo ao Genipapo, que lá, na verdade, é Coreaú. Coreaú, né? Rapaz, então tu é coreauense, não é frecheirense exatamente. Na verdade eu era coreauense, né? E quando realmente eu casei, vim morar aqui na Goiabeira, hoje eu moro na Goiabeira. Se tornou frecheirense. Frecheirense, isso mesmo. É isso aí. Cara, Coreaú é uma... A Frecheirinha é coreauense. Frecheirinha é coreauense, é isso mesmo. Antes de Frecheirinha emancipar, na verdade era um distrito de Coreaú. Olha, quem era o Joaci Lima, cara, antes de ser barbeiro? Conta um pouco aí pra gente da tua história. Tu já falou onde nasceu, tu já falou que gostava do Debaixo da Moita, mas o que tu fazia da vida? Rapaz, Moitinha, é uma história, tentar resumir aqui, mas uma história que marcou, né, minha vida no decorrer da minha infância. Eu tive uma infância muito bacana, né? Onde eu vim de uma família que eu aprendi a ter princípios. E ali, Moitinha, quando chegou na minha infância, ali na minha juventude, meus 17 anos, eu vim para cá morar em Frecheirinha com a minha avó, passava a semana aqui e nos finais de semana voltava para casa. Eu comecei a trabalhar na Diamantes, a Diamantes Lingerie, foi o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. E ali, cara, eu tive muitos aprendizados. Comecei a trabalhar lá no ano de 2010 e fiquei lá até o ano de 2015. Eu lembro que nessa trajetória, durante esse tempo, ainda eu saí no ano de 2013 tentando
montar o projeto que hoje eu tenho, que é a barbearia, né? Não deu certo, realmente não se findou no tempo que eu quis. Muitas vezes nós queremos tudo no nosso tempo, né? Mas o tempo é o do Senhor, né? O Senhor que sabe de todas as coisas. E eu lembro, cara, que foi um tempo difícil, que eu tive uns problemas de saúde, adoeci da garganta. E nesse tempo eu saí para me programar para colocar meu próprio negócio. Acabou que não dando certo no ano de 2013. Tive uns problemas de saúde, como eu disse, tive uns problemas de garganta e acabou que eu gastei o dinheiro, a verba que eu tinha tirado da empresa, não deu certo. E eu acabei voltando de novo para Diamante. Aí eu voltei para a fábrica com o propósito de passar um determinado tempo lá. Ali foi no ano de 2013 e eu fiquei até 2015. Foi tempos de muito aprendizado. Costumo falar que depois dos meus pais vem o nosso primeiro trabalho, né? Onde ali você vai aprender a ter princípio, ter honra, você vai realmente conhecer novas pessoas, você vai ter outros acessos, né? E foi através de lá que surgiu a barbearia. Assim, eu digo através de lá porque eu tive o meu primeiro trabalho, foi onde eu fui ter minhas finanças, meus dinheiros. Onde saiu receita para comprar os equipamentos da barbearia. Exatamente, isso mesmo. Pronto, mas quando você trabalhava na Diamante, tu já sabia cortar cabelo? Cara, assim, é uma história bem grande que a gente diz assim, porque no começo, cara, escutei algo de uma vez de um professor que eu guardo no meu coração. Ele disse que o início sempre é difícil, né? Porque se ele não for difícil, você não vai valorizar a sua profissão. O primeiro cabelo que tu cortou, tenho certeza que tu não esqueceu. De quem foi? Cara, foi do meu sobrinho. Do meu sobrinho. Ele tinha um anozinho e pouco. Ele morava lá perto da gente. E, Moitinha, ali foi um despertar para mim, cara. Era algo que eu achava muito, muito bacana, né? O barbeiro em si, eu me identificava ali com aquela profissão. Trabalho, legal. E o primeiro corte foi tinha uma simpatia, mas até então não tinha começado, então tu acreditava se identificar, era mais ou menos exatamente, aí, né? Isso mesmo. Aí eu lembro que realmente o primeiro corte, a decepção, né, do barbeiro, porque hoje tem muitos cursos, né? Hoje você pode estudar hoje online. Antigamente não existia em si, tinha o YouTube, então, né? Tu sofreu um tempão até tu chegar a fazer o primeiro curso. Sim. Depois do teu sobrinho, quem foi o corajoso que olhou assim, cara, eu vou cortar também? Foi o meu irmão, o João Paulo. João Paulo, cara, tu teve coragem. João Paulo teve coragem, ele foi o meu segundo, vamos dizer que no cobaia, tempo, meu segundo cobaia, isso mesmo. Mas a gente foi aperfeiçoando. Aí vieram outros. Meu pai. Foi onde foi dando as oportunidades, que eu acho que as primeiras oportunidades já tem que vir de casa mesmo. Não tem como você sair e dizer que você não teve as primeiras oportunidades em casa. Aí foi o tempo de eu comecei a comprar materiais, eu comecei a me identificar com aquilo. Aí começou a cobrar quando tipo assim, porque tu começou a cortar da família, até aí tu não cobrava. Na verdade, eles eram que tinham que cobrar, né, nesse período. Exatamente. Só que aí, cara, eu fui fazendo... Cara, a gente brinca, mas sabe que isso é complicado, porque quando você tem vontade de fazer algo, a gente vê aqui o interesse que tu tinha por barbearia, né? Porque... Sim. Tu fala assim, com uma alegria tão grande dos cabelos, a forma que tu iniciou, a questão da família. Aí depois vieram outras pessoas de fora, ou quando já foram os primeiros que vieram de fora, tu já cobrou? Cara, os primeiros que veio de fora eu já comecei a cobrar. Eu cobrei leves valores, até mesmo para você ter um entendimento, ir pegando o gosto que aquilo ia ser sua profissão. Enquanto eu estava só na família, né, ali eu não cobrei, mas eu lembro que eu tenho ainda até hoje, eu tenho gratidão, tenho a primeira foto que eu tirei com ele, era até uma capa que veio na máquina, Moitinha, não era uma capa de pano, era uma capa de plásticozinha pequena assim, que era só um aventalzinho assim pequeno mesmo. Cara, essa tua máquina, assim, pode dizer, depois... Foi o Ronielson, hoje é um grande amigo, a gente tem como da família, nesse ano foi mais ou menos no ano de 2013, 2012, até hoje ele ainda é meu cliente, nós somos amigos demais, e depois foram vindo outros, lembro do segundo, cara, ali era uma alegria imensa no meu coração, quando realmente eu atendia, eles iam até a minha casa, longe, distante de tudo. Para quem não sabe, a Caiçara fica a quase 10 km aqui de Frecheirinha. Longe, né? Longe.
Então, assim, era realmente, a gente sabia que era pela amizade, que a gente sabia que era pela 10 quilômetros não é quilômetro de asfalto, não, é quilômetro de estrada de chão na época. Exatamente. Quilômetro de estrada de estrada de chão, exatamente, isso mesmo. A distância é a mesma, mas é bem mais complicado. Bem mais complicado, entendeu? Para quem pega BR é... Estrada carroçável. Estrada carroçável, exatamente. E ali, Moitinha, aquelas pessoas que chegavam até mim, eu fazia de tudo para elas voltar de novo. Não só vir uma vez, né? Não ter só aquela primeira experiência e a gente ia fazendo e dando certo. Eu lembro até o meu segundo cliente, que é o Aristide, lá do Campestre, muito amigo meu. E eu lembro que uma vez ele me colocou em uma missão mesmo. Ele disse assim, cara, hoje eu vou casar, então tu tem que ter mais cuidado. Ele disse, rapaz, o cara vinha, entendeu? Até o barbeiro iniciante, que ainda tá iniciando. Então é algo que eu tinha que caprichar, que tinha que fazer algo realmente valer a pena. Mas é isso, cara. Depois... No tempo, cara, tu até falou aí da máquina. O que eu tô viajando aqui é que tipo de máquina tu compra. Porque assim, pra ti na época, eu acredito que tu ficou se sentindo o barbeiro profissional. Mas essa máquina realmente era proporcional a essa alegria que tu teve, que eu imagino que tu teve, ou realmente ela para hoje serve só de relíquia? Como é que funciona? Tu ainda hoje utiliza? Como é que é? Cara, eu não tenho ela hoje. Mas compraria? Eu compraria, com certeza, sem dúvida. Se eu achasse aquela máquina hoje, eu era uma Britânia cinza, que eu nunca esqueço ali. Foi uma máquina que eu comprei e ainda hoje eu tenho a memória dela, né? Porque assim, foi algo que me marcou. Só que a gente acaba esquecendo que ali vai se tornar algo relíquia. E eu acabei me desfazendo dela. Vendeu? Vendi ela, exatamente. Na verdade, eu acho que eu fui aproveitando algumas peças dela, que o barbeiro sempre tem isso, né? Hoje não, hoje não tem mais o barbeiro moderno, né? O barbeiro moderno hoje, ele só usa produto realmente bom, né? Mas naquele tempo, todas as máquinas, era máquina com fio, não era máquina sem fio. E eu lembro, cara, que a gente ia pegando, às vezes, peça de uma máquina e colocando no outro. A gente ia desmanchando uma e montando outra. Às vezes aí era para facilitar, para não precisar comprar outra. Era. E até, às vezes, a gente trocava uma peça de uma para outra e ela ficava mais potente, mais melhor, custava melhor. Então, a gente sempre fazia isso aí. Os barbeiros mais raiz, os barbeiros aí de 10 anos atrás vão me entender. E eu lembro, cara, que eu fui acabando, eu acho que eu desmanchei ela no decorrer do tempo. Sempre o barbeiro tem aquela caixinha de equipamento, né? Entendeu? Você vai, entendeu? Tirando uma pecinha. Então ela não foi vendida, no não caso. Não foi vendida, eu fui uma sucata dela. Entendi. Mas isso foi bem interessante, assim, o começo da nossa história, que fica as memórias, né? Que fica algo que eu sempre falo, né? Que não existe nada que você comece grande, né? Você realmente tem que começar de baixo, você realmente tem que começar dando os seus primeiros passos, né? Isso, a prova mais concreta do que a gente está falando aqui sobre as coisas que começam pequenas, às vezes é mais sólida, mais difícil de se acabar, como exemplo, são as fábricas de lingerie. Isso. Pessoal aí que lembrar de alguma que eu esteja enganado, sei lá, que eu não estou lembrado, mas as fábricas que hoje estão aí, eu acredito que quase todas começaram com 2, 3 máquinas, né? Sim. A Diamantes, eu lembro da Diamantes com 6 máquinas, 6 por aí assim. Eu lembro eles trabalhando ainda ali perto da loja do Nonato, né? Eu trabalhei lá, ali naquele ponto ali, foi... Já era maior? Já era maior. Quando eu entrei na Diamante, tinha em média de 180, 160 funcionários ali, costureiro. Então já estava muito grande. Era aí quando a gente... Ali eles já tinham alugado umas 3 casas ali perto, já, né? Já sim, já estava já bem estruturada já no tempo que eu cheguei lá. Mas realmente, ali eu tenho muita gratidão pela empresa mãe, né? Que foi a primeira da qual eu aprendi muito ali. Primeira sua, né? Da Frecheirinha a primeira foi a de Pérola, isso, né? Exatamente. A empresa mãe que eu digo assim, no meu primeiro trabalho, né? Uhum. Sim. E ali, Moitinha, me trouxe, cara, muito entendimento sobre o princípio, né? Valores, que eu acho que isso a gente já traz de casa, a gente traz da nossa família. Mas potencializou lá dentro do serviço. Exatamente, né? Onde você realmente vê que você fazendo tudo certo, não tem como dar errado, né? Vai crescendo. Eu lembro quando eu saí de lá no ano de 2015, participei ali naquele período ali da mudança,
que eles saíram dali daquele prédiozinho ali, perto ali do Seu Nonato, próximo ao Seu Nonato, e eles foram realmente pro ponto deles, participei da mudança, e tudo ali a gente vê que o certo ele tem valor, né? Realmente a gente vai tendo no decorrer da nossa vida, a gente vai aprendendo com as pessoas ao nosso redor, né? A gente vai tendo acesso, a gente realmente vai aprendendo o quanto é importante a gente estar no lugar certo, né? Olha, meu internauta, a gente está conversando aqui com uma pessoa, um empreendedor, ele é barbeiro, mas ele tem a empresa dele, ele está falando da trajetória dele, de onde ele saiu, de uma área rural, de Coreaú, não era nem Frecheirinha, mas é mais perto da sede de Frecheirinha bem mais perto do que de Coreaú, né? Então, Sim. às vezes a pessoa até se sente mais Frecheirinha do que Coreaú, Com né? toda certeza, sempre eu me senti assim, né? Mas são 10 quilômetros em estrada carroçável e aqui ele falando da trajetória, as dificuldades para ele montar o primeiro salão dele, como ele falou, uma maquinazinha bem amadora, né? Depois foi, e hoje, graças a Deus, está com um salão lá de barbearia muito top. Como é o nome do teu salão lá, cara? Hoje é a barbearia Joaci Lima. Barbearia Joaci Lima. Joaci Lima, isso. Então virou marca Joaci Lima, né? Isso, exatamente. Pronto. Cara, isso eu sempre gosto de apresentar para os meus internautas, que até serve como exemplo. Às vezes para a pessoa tirar algumas estratégias, que nós vamos até falar um pouco sobre isso também, né, ao longo da nossa conversa. De repente a pessoa tem o interesse de colocar um negócio e tem medo, tem um pé atrás. Não, mas fulano cresceu porque alguém ajudou, fulano cresceu porque... E às vezes, até então, até aqui, claro que você teve oportunidades, mas ajuda não, né? Teve pessoal que foram cobaia, deram a cabeça, teve o emprego que você teve na empresa lá de lingerie, que é a Diamantes, né? E o restante foi só serviço mesmo, luta, né? Eu costumo falar, Moitinha, que a vida do empreendedor, a mente do empreendedor em si, ela não pode parar, né? Nós temos que realmente sempre você ter gratidão no coração e você saber que você pode crescer mais. Eu lembro que no tempo que realmente eu resolvi sair e tal, pedir conta da empresa, eu lembro que no último dia chegou uma certa pessoa, tenho muito carinho, admiração por ela, um dos líderes lá no tempo, e ele disse assim, cara, realmente tu tá preparado para viver isso? Tu já olhou quanto que é o salário, quanto que tu vai pagar de aluguel lá, de água, de luz, tu já pensou tudo isso, tu já colocou tudo na ponta da caneta? E, cara, por um segundo ali eu pensei em desistir e seguir minha vida na empresa. Só que Moitinho, às vezes a gente tem que se lançar, a gente realmente, o empreendedor, ele tem que ser um homem corajoso, ser realmente ver no que vai dar. E eu lembro, cara, que meu primeiro ponto... Porque a conta não é exata, né? A conta não é exata. Você tem que ser corajoso mesmo, porque senão você não vai. Não vai, exatamente. Por quê, cara? Porque você vai se sobrecarregando com muitas informações. Vai ali no decorrer da caminhada, vai ter pessoas que vai dizer, cara, você tá certo. E vai ter pessoas que vai chegar para você e vai dizer, cara, não faça isso, você vai se arrepender e tal. E a vida do empreendedor, ela é essa. Se você não tiver coragem de se lançar, você vai trabalhar para outras pessoas. E eu lembro, cara, que quando eu realmente já tinha um ponto já para onde estava certo de eu vir para cá, para Frecheirinha, montar o meu espaço. Lá era um espaço bem pequeno. Hoje, para as pessoas que realmente me acompanham, sabem onde hoje é o Bar do Ratinho ali. Só que ali era uma casa e só tinha um espaçozinho de... Eu lembro que ali era 2,5 por 6, mais ou menos, estourando. Era tanto que, às vezes, quando tinha muita gente dentro da barbearia e começava a chover, molhava. A gente tinha que baixar o portão. E... Na época ainda não tinha porta de vidro? Não tinha porta de vidro ainda. Isso aí até hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, né, a gente falando que eu vim para cá e ele dizendo, né, que ele lembra de algo que marcou ele, né, que ele leva no coração. De um dia nós estávamos conversando e falando sobre colocar ar-condicionado, né, naquele pontozinho. Uhum. E eu disse que ali eu tinha um sonho, tinha um projeto de um dia realmente tirar aquilo do papel e colocar em prática. Aí só que o tempo foi passando, consegui uma tabela de cliente muito bom e a gente foi se profissionalizando muito. A gente foi atrás fazendo os cursos. Muitos cursos, cara, eu não aprendi a cortar cabelo. Uma coisa que eu fico curioso,
os primeiros cabelos que tu cortou foi de qualquer jeito. Não Sim, tinha sim. nenhuma técnica, tu só olhou, não, eu acho que é assim, foi mais ou menos por aí? Desse jeito. Foi, né? Foi sem curso, sem experiência nenhuma. E quando foi que tu pensou em fazer curso? Porque uma coisa que eu tenho, eu pode até estar equivocado, mas eu tenho a impressão de que quem não conhece curso não valoriza, porque assim, eu não já corto, tá bem, tenho meus clientes, e aí, por que eu vou gastar, perder tempo? Ou isso nunca passou por a tua cabeça? Cara, na minha cabeça não. Tem muitas pessoas que realmente têm essa imaginação, nada contra. É, tem antigos profissionais, né? né? Que realmente eles não tiveram curso e cortam muito bem. Só que hoje, Moitinho, eu vejo que para você realmente crescer, você realmente ter uma barbearia de qualidade, que ela realmente represente, atender todo o público, você tem que se especializar. Você pode ver que grandes barbeiros, grandes empresários, eles se sentam para aprender. Então, no decorrer da minha caminhada, cada vez que eu buscava me profissionalizar, eu aprendia algo novo, eu pegava um network ali com outros barbeiros que estavam lá, porque o curso em si é uma reunião onde se junta vários barbeiros. E não ali é só o aprendizado, não é né? só o aprendizado de quem está ensinando lá, mas você vai ter aprendizado de pessoas sentadas ao seu lado. Aprendi muito com pessoas que estavam sentadas ao meu lado. Hoje eu tenho amigos que iniciou junto comigo, que a gente participou de alguns cursos no decorrer dessa caminhada e hoje eles estão com 8, 15 barbeiros. Então assim, cara, o mundo é daqueles que realmente estão dispostos a sentar e aprender. Eu costumo falar que eu aprendo em cada detalhe, às vezes a minha área é diferente de uma escola, né? De uma escola você está sentado e você está vendo o professor ali aprendendo. E lá quem está sentado é o professor e eu estou em pé, mas só que eu estou aprendendo. Porque, cara, tem pessoas que sentam ali e elas realmente me levam a outro cenário que eu não tinha pensado ainda. Eu gosto muito de ouvir. Sou aquele cara que gosta muito de ouvir e tá atento se realmente aquilo que a pessoa me transmitiu, se eu posso fazer, se eu posso crescer. E eu lembro, cara, que no decorrer destes cursos eu aprendi muito a valorizar o meu trabalho. Não só em si, entendeu? Aprender, mas a gente ir valorizando. Eu acho que o profissional em si realmente tem que valorizar aquilo que ele tem Dentro buscado. de cada curso, além das técnicas de corte, eles também dão ideia de empreender, como atrair o cliente, mais ou menos por aí? Sim. Nós Faz temos, isso também, né? hoje existe workshop que é voltado a corte de cabelo. Hoje eu acredito assim que tem várias tendências. A tendência, Moitinha, ela vai sim renovando tempo após tempo. Tipo assim, cada ano vem novos cortes, vem novos modelos de cliente em si para a nossa barbearia, né? Vai surgindo novos a cada ano, né? Sim, a cada ano. Aí de onde é que saem esses cortes, assim, onde é que se inicia? Você vê através da mídia, novela, alguma coisa assim, não? Cara, hoje tem muitos jogadores, né? Jogadores, hoje tem um homem moderno, que é um corte hoje, realmente aonde representa um homem moderno, de que um homem que ele sai para uma reunião, que não é mais um corte baixo, um corte degradê. O corte degradê é esse corte que hoje eu tô, um corte mais garotão, né? Mas tem hoje um empresário em si que ele não gosta mais de um corte desse, ele não vai se sentir bem quando ele realmente vestiu um blaze, ele vestiu uma roupa social, então ele vai buscar um corte hoje na tesoura, um corte mais todo mais elegante. Então, com isso aí é a tendência para esse ano de 2026. Então, se o barbeiro em si não se modernizar, se o barbeiro em si não buscar realmente estar alinhado a isso, ele vai ficar para trás. E também, como eu falei para você, existem as aulas sim de gestão. Gestão é realmente onde você é voltado dentro da cultura da barbearia. De quê? De você... Eu aprendi, Moitinha, no decorrer da minha profissão, que eu não posso chegar só em lugar nenhum. Eu tenho que depender de pessoas. Só que isso, cara, eu não consegui aprender, entendeu? Rápido, assim que eu entrei na barbearia. Eu fui aprendendo através de curso, e a gente realmente buscando se profissionalizar. E pessoas falando, pessoas precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas. E todos os cursos relatavam isso daí? Isso. Olha aí. E, cara... Eu vivi um cenário no ano de 2019 a 2020, né? Um tempo difícil para, acredito, todo profissional na área da beleza, empresários, né?
que foi o tempo da pandemia, né? Uhum. Onde realmente a gente fechou. Só, Moitinha, que esse tempo, cara, foi um tempo de muito crescimento para mim. Foi o tempo da minha área profissional que eu mais cresci. Por quê, cara? Porque ali a gente atendia de um por um, cliente por cliente. E eu, até antes da pandemia, eu atendia por horário de chegada. Se chegasse o seu horário de almoço e tivesse 10, eu só ia almoçar quando eu terminasse aqueles 10. Não existiu, não. E quando chegou a pandemia, a gente ficou limitado a esse tumulto de gente, né? O que foi que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a trabalhar por horário marcado. A gente foi trabalhando por horário marcado e ali, cara, eu fui ganhando mais e mais cliente, mais e mais cliente. E chegou um cenário, cara, que eu já comecei a perder cliente. Porque eu não dava conta, às vezes, a minha agenda na quinta-feira estava cheia a sexta e o sábado. E às vezes o cliente ia experimentar de outra água e acabava que não voltando. Eu comecei, depois da pandemia, eu percebi que eu tinha perdido muitos clientes, porque eu ganhei muito cliente naquele tempo, porque algumas barbearias resolveram fechar naquele tempo, outros atendiam por horário reduzido. Só que quando realmente a gente pôde abrir os portão, eu entendi, cara, que eu poderia melhorar em muitas coisas. E eu comecei a trazer uma melhoria colocando um ar-condicionado. Um tempo eu fui o primeiro barbeiro aqui em Frecheirinha a climatizar uma barbearia. Muitos não acreditavam que poderia dar certo. Às vezes eu compartilhava... Sai caro, né? Exatamente, sai caro. Às vezes eu compartilhava com o cliente, ele dizia, cara, eu não vou pagar uma ruma de dinheiro para ficar no ar-condicionado. Outros diziam, cara, tu vai conseguir pagar energia? E tudo isso, Moitinha, às vezes criava uma dúvida no coração da gente, se realmente a gente sabia se a gente estava certo. Esse cara, só vou saber se realmente eu testar. E assim fui fazendo, fui mudando de ponto, passei pelo ponto ali que era onde que é o Ratinho hoje, o Bar do Ratinho, né? Uhum. Conhecido aqui em Frecheirinha. E de lá eu fui para trás da câmara. E no meu tempo, que realmente foi o tempo de eu comecei a crescer, climatizar, trazer algo novo, foi o tempo que eu voltei, por coincidência, por lado ali que é onde era o Bar do Ratinho. Aí, cara, chegou um certo tempo que foi lá e voltou, quase que para o mesmo lugar. Exatamente, só uma parede de divisão. Uhum. E eu sempre ali, eu acredito muito na promessa de Deus, de um Deus vivo, que eu tô onde eu tô hoje pela honra e a glória dele, porque nós não conseguimos chegar a lugar nenhum se não for Deus, né? E eu lembro quando eu voltei para aquele lugar, por mais que era um tempo de pandemia, eu entendi que ali era a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Foi aonde eu fui buscar climatizar, trazer essas coisas, trazer inovação, né? Nesse tempo eu comprei uma cadeira que era algo que ninguém tinha aqui ainda em Frecheirinha, uma cadeira que ela reclinava, uma cadeira com estrutura grande, com capacidade de até 250 quilos. Aí tipo algo bem moderno, né? Realmente era algo que as pessoas desacreditavam que um dia eu poderia ter aqui. Só que isso, Moitinho, é muito bom a gente trazer uma modernização, porque as pessoas vão acreditando que tudo é possível, que vai dando certo. Por quê? Porque assim como dá certo numa cidade grande, uma cidade menor, uma cidade interior, ela vai dar certo também. Não é uma questão de só a cidade grande se ter um público diferente. Não, a gente vai se adaptando, né? É verdade. E isso é interessante porque quando um vê que está dando certo, acaba que outros fazendo também e não atrapalha. Sim. Só valoriza, acaba que valorizando aquela cidade, aquela área que você mora e valorizando também o profissional. Isso porque mesmo. Quando só você faz, não é uma visão apagada, mas é pouca coisa para as pessoas ver. Mas quando começa a ver, rapaz, o fulano, o salão tal tem A. Rapaz, e no tal também tem. E no outro também tem. Então as pessoas começam a ver, nossa, barbearia aqui evoluiu, viu? Antigamente não era assim. Então isso aconteceu também. A gente está sempre linkando aqui a barbearia às fábricas de lingerie, né? Sim. A gente sabe que não começou a lingerie, como eu até citei aqui, se iniciou com uma fábrica pequena chamada de Pérola, né? Que era a Conceição, na época casada com o João Viana, né? Que é o dono da Hibisco hoje. E eles tinham essa fábrica e vieram muitas outras fábricas. Mas eles tinham um método de trabalhar
ótimo para a época, só que veio a Diamantes inovando, que todo mundo que hoje está no mercado copia aquele novo método. Se algum não copiou, não sei, mas que deu uma... Tem o período antes da Diamantes e o período pós-Diamantes na Frecheirinha. A gente sabe que tem... Período moderno, né? O período, exatamente. Onde o assento deixou de ser aquele assento mais rústico, né? Sim, cadeira de madeira. Exatamente, para um assento mais confortável. A forma de abordar, né? De trabalhar mais à noite. Né? Na questão das metas. Antigamente eu ouvia falar, né? Não posso falar aqui como de fato acontecesse, porque eu particularmente eu nunca vi, mas parece que havia uma cobrança de metal, você tem que fazer tantas peças, é necessário que você faça. E parece que com a chegada da Diamantes, eles não estipularam essas metas. Porém, quem cumpre é bonificado, né? Tem um benefício maior, mais ou menos por aí. Tudo isso não é oficial, eu digo com base no que eu escuto por aí, sabe? Sim. Então, é assim, ninguém sabe exatamente, eu não sei exatamente como funciona. E essas modernizações também, como uma encabeçou para as outras seguir o mesmo modelo, isso, o teu salão foi o pioneiro, né? Dessa modernização. Cara, o que os cursos representaram para ti? Porque tu falou aí das vantagens, aprendeu a empreender, teve esses benefícios assim, te fez crescer, mas o corte em si, técnica, ou tu experimentou, alguém já chegou te cobrando, tu já sabia, ou tu ofereceu o serviço, ó, você fazer tal corte? Como foi, cara? Cara, no começo, a gente cada curso, desculpa, a introdução aqui, cada curso é um corte, ou um curso que tu faz tem vários cortes? Assim, cada curso depende muito do barbeiro. Às vezes vai 3, 4 ministrador num dia, né? Nossos cursos são baseados mais ou menos em um dia. Às vezes 2 dias. Por exemplo, agora em novembro, eu tenho 10 anos. Eu fiz 10 anos agora esse mês de barbearia. E eu nunca passei nenhum ano sem não ir a um curso. Sempre eu vou. Por quê? Porque ali, cara, você vai aprender sim cortes, que é algo que como a gente fala, né, do básico, né? O básico bem feito, ele leva a outro patamar. Então, assim, nós temos que realmente sentar para aprender. Já chegou no tempo que eu iniciei, chegou pessoas pedindo corte que eu não consegui entregar. Então, eu achei melhor no tempo não fazer, porque eu não me senti capacitado para entregar aquele corte e o cliente não voltar. E esses mesmos clientes que eu despachei nesse tempo, que realmente eu dei um não, hoje são meu cliente. Olha aí. Por quê? Porque, cara, sinceridade. A sinceridade, exatamente. Não adianta você querer entregar algo que você não se garante fazer, que você realmente não sabe fazer. E para que eu não ficasse paralisado no tempo, eu tive que realmente estudar. A gente realmente aprender. E cada barbeiro, cara, ele traz um cenário diferente. Hoje existe assim um cenário mais moderno, que é para as barbearias realmente mais moderno. O barbeiro que ele traz algo moderno para dentro do seu negócio. E existe aquele cara que ele curte mais, entendeu? O listra, aquele cara mais estilo assim, vamos dizer, favela, né? O cara, porque tem aquele corte mesmo que realmente agrada. Então, assim, cabe também cada um de você escolher o seu público. Qual é o seu público? O que você realmente quer atender, né? Hoje tem muito o público da galera que faz luz, mecha, né? Hoje, particularmente, eu faço menos. Meu forte mesmo hoje é cabelo mesmo. Tem uns riscos, né? Já saiu de moda aquele ali, o pessoal fazendo uns riscos assim, ainda estão fazendo? A galera faz ainda. Faz ainda, né? Eu fui um evento esse ano já, de 2 ministradores, e um deles, ele realmente trouxe muita qualidade sobre esses riscos, né? Sobre as listras, né? E nada disso, cara, nada disso é errado e nada disso sai dentro da moda. Né? Porque assim, depende muito do nosso público, de quem realmente... Tem pessoas que gostam, tem pessoas que realmente se amarram. Tem aquelas pessoas, clientes que gostavam de fazer listra há 10 anos atrás, ainda faz, às vezes, uma listrazinha no pezinho e tal. Tem uns que vai até a sobrancelha. Né? Isso, exatamente. Tudo isso, cara, são coisas que dentro da barbearia que a gente não nasce aprendido, né? A gente tem que realmente sentar e aprender, né? Olha, tem algum curso assim que tu fez que nunca serviu, nunca ninguém procurou esse corte? Cara, por incrível que pareça, não. Todos os cursos que eu fiz, ali me trouxe algo que eu guardei e me serviu, uma hora serviu, né?
Então, assim, cara, realmente sentar para aprender é seu melhor investimento. Onde eu já escutei muitos barbeiros assim, cara, eu não preciso de curso, realmente, eu já sei cortar cabelo, show de bola. Mas você sempre vai levar algo dentro da sua mochila de aprendiz, né? Não tem como você sentar e você não aprender nada, né? Você precisa aprender, né? Eu lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz, lá eu conheci muitas pessoas. E hoje tem pessoas que eu lembro, o curso aí eu fiz quase 10 anos atrás, vai fazer 10 anos agora, começo do ano que vem, que foi depois de uns 3 meses de barbeiro, foi que realmente eu fui fazer o primeiro curso. E ali foi algo surreal. Por quê? Porque eu conheci pessoas novas, eu conheci grandes profissionais, foi aonde realmente eu comecei a ter rede social, Instagram. E, cara, ali foi muitos aprendizes ali. Por quê? Porque eu não aprendi só com o ministrador que estava lá. E hoje tem pessoas, Moitinha, que estavam ali, que hoje está grande, tem 8, 9, 10 barbeiros. E tem pessoas que ainda estão na mesmice ainda, porque ela realmente parou no tempo, né? Então o curso ele serve para a gente colocar em prática, né? Não é só para a gente aprender, mas aprender e colocar em prática. Joaci, cara, e dos cursos, qual o que tu achou melhor? O que tu achou assim, tu disse, pô, esse me beneficiou, esse aqui realmente era o que eu queria, era o que eu precisava. Cara, hoje De todos os cursos que tu fez. Tem hoje um mentor que hoje, entendeu, é um dos caras maiores hoje na área da barbearia. E realmente a gente participou desse curso, cara. Porque assim, a internet, ela vende algo do jeito que você quiser vender, você consegue vender na internet. Mas quando realmente passa para ser algo presencial, muitas vezes a gente quebra a cara, assim como eu já quebrei a cara com vários ministradores que ali eu tinha admiração, e quando eu conheci, eu perdi toda a admiração, credibilidade por essas pessoas. E para mim, cara, o curso mais proveitoso foi um evento que a gente fez no ano de 2018, que ali me abriu muito a mente. Esse cara hoje é um grande investidor na área da barbearia, cresceu muito. E ali foi algo que eu aprendi, cara, não somente cortar cabelo, mas entender, cara, que você tem que ter propósito, até onde você quer chegar. Então, assim, ali foi algo riquíssimo para mim, que tanto eu levei para o lado profissional como para o lado pessoal. É uma coisa que eu aprendi muito com ele, que em todo ministradores que a gente vai, sempre o artista em si, entendeu? Ele chega, ele dá aquele 15 minutos, né, de atraso. E pela primeira vez, cara, o primeiro curso que eu fui, era para começar às 8 horas, quando foi 7h59, eu olhei no relógio e ele ia entrando. Então ali para mim, cara, eu já entendi que o cara era compromissado, realmente ele não vendia só o que ele falava, mas ele vendia a realidade da vida dele mesmo. Então, para mim, cara, de todos os eventos, de todos esses cursos que eu fui, esse aí foi onde eu aprendi. E lá não foi sobre cortar cabelo nesse dia, foi uma aula mesmo de gestão, de como ser realmente um líder, como realmente aonde você quer chegar. Então isso vai depender muito de você. Foi aonde realmente eu comecei a trabalhar com pessoas, tive muita dificuldade no começo. Eu comecei com um barbeiro e eu comecei a trabalhar por horário de agendamento, e a gente não dava conta de ficar cortando cabelo e marcando horário. E aí foi onde eu coloquei recepcionista. Dentro da frecheirinha aqui, eu fui o primeiro cara a trazer um recepcionista para dentro de uma barbearia. E as pessoas, cara, como é que tu vai pagar o recepcionista? Vai pagar um salário como? Então, tudo isso, cara, quando a gente realmente vai modernizando, a gente vai trazendo algo novo, a gente vai vendo que vai se encaixando, vai dando certo. Tipo, eu tô falando isso aqui, às vezes as pessoas... quem acompanha a minha história sabe muito bem, tive problema com pessoas onde realmente a gente tentou uma vez, tentou duas, tentou três, mas até dar certo, né? Então a nossa persistência tem que ir mais além do que a primeira vez, né? A gente não pode existir assim. Qual foi o maior problema que você enfrentou dentro ao longo desses anos dentro da sua barbearia? Cara, eu acredito que dificuldade, é o problema que eu me refiro. A minha maior dificuldade em si, cara, foi entender que eu precisava de trabalhar com pessoas, e ali eu tinha que formar pessoas para trabalhar comigo. Então, assim, minha maior dificuldade foi
eu deixar de fazer um serviço e ter uma pessoa ali que me representasse. Porque assim, Moitinho, eu tinha o meu celular, não existia um celular pessoal e um celular da barbearia. Meu celular era um celular só, e às vezes tinha cliente que às vezes acabava invadindo a privacidade da gente, mandando mensagem 12 horas e ligando que queria marcar um horário. E ali, cara, eu precisei ter uma pessoa que me representasse. E eu acho que uma das minhas maiores dificuldades foi essa. Eu ter uma pessoa que me representasse assim como eu no celular. Às vezes tinha pessoas, quando eu comecei a colocar, tinha pessoas que abriam a mensagem, não respondia com a educação que eu respondia, e tinha cliente que se chateava, às vezes chegava, conversava comigo. Até que então eu trouxe o POP, né, que é o Processo Operacional Padrão, que isso aí já vem já das barbearias. Mas só que cada um de nós tem uma cultura diferente. Então, antes de realmente eu trazer uma pessoa, eu disse, eu trabalho assim, 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 assim. Eu acho que a minha maior dificuldade foi trabalhar com pessoas. Porque assim, quando você quer, realmente você corre, você vai atrás, você aprende. Mas para você trabalhar com pessoas, você tem que realmente encaixar elas no mesmo padrão seu, né? Que é o Processo Operacional Padrão, o POP. No caso, esse direcionamento quanto à sua equipe, você escolheu pessoas que acabou que gerando essa sintonia ou você construiu essa sintonia ao longo dos tempos? Cara, eu construí. Hoje eu costumo falar que... Então você é capaz de trazer qualquer pessoa e coloca na sua equipe e vocês conseguem manter essa relação na mesma sintonia? Com certeza. Para mim hoje, se você me perguntar se eu quero um barbeiro profissional que vem de outra barbearia com outras culturas, ou se eu quero ensinar um barbeiro do zero, eu vou falar para você que eu quero ensinar um barbeiro do zero, porque ele vai ter a minha cultura. Hoje nós temos o Altino, que ele trabalha comigo direto durante o dia todo, e eu tenho também o Jefferson, que ele trabalha no sábado o dia todo, e à noite ele está no processo de realmente... tá se organizando para sair da fábrica, aí ele vai depois do horário das 6 horas. Mas todos eles passaram realmente, eu peguei eles do zero, eu que ensinei eles a cortar cabelo. Então isso para mim, cara, foi, quando a pessoa quer, é melhor do que você trazer profissional com outras culturas, que não quer ser mudado, porque eu tenho uma cultura, o meu parceiro ali do lado, ele tem outra cultura, cada um de nós temos uma cultura. Eu só vim entender isso, cara, quando realmente eu entendi que eu tinha que passar o meu conhecimento do jeito que realmente eu sabia para aquela pessoa, porque eu não poderia passar 50% do meu ensinamento, porque se eu passasse 50%, o cliente em si não ia querer sentar na cadeira dele. Isso foi uma dificuldade no começo. Eu tinha que passar meu conhecimento 100% para aquele barbeiro que ia estar ali comigo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus clientes. E hoje foi uma alegria muito grande de receber aqui, porque não é todos os dias que a gente tem a oportunidade de receber uma pessoa que traz uma trajetória tão fantástica, extraordinária como a sua. Então a gente fica muito grato, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus clientes. Está chegando aí o final de ano, né? Já se aproximando aí final de ano, a galera quiser cortar o cabelo, vários cortes, né? Se procura a sua barbearia, se marca com antecedência, então sinta-se à vontade. Primeiramente eu quero, antes de eu deixar a mensagem, quero aqui agradecer você pelo espaço que você está nos proporcionando de a gente contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. E você, cliente amigo, saiba que a gente chegou até aqui, foi por você. A gente não conseguia chegar a nossa trajetória até aqui se não fosse você. Lembrando, Moitinho, que eu tenho um cliente, como eu falei para você, desde o meu início até hoje. Então, são vocês que realmente que faz a gente ter os nossos pés firmes na caminhada. Quero dizer que o final de ano está chegando, você pode se programar, pode estar realmente agendando seu horário, que é um prazer a gente da equipe Barbearia Joaci Lima estar lhe atendendo. E lembre-se, isso é só o início de uma grande trajetória que vem pela frente. Opa, olha aí, Joaci, muito obrigado, meu querido, por ter vindo. Gratidão, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, meu internauta. Tchau, tchau. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.